Disciplina. Faça mesmo que não queira. Como treinar o seu autocontrole e fazer coisas difíceis, mesmo quando você não quer fazer. Se você quer obter o resultado na implementação de um novo hábito ou até mesmo na remoção de algum vício que está destruindo a sua vida, para começar de fato manter consistência e obter resultado em qualquer área da sua vida, seja na área financeira, seja na área de saúde, ao implementar um novo exercício físico, o hábito da leitura, meditação, qualquer tipo de coisa que obtém bons frutos, você precisa desenvolver a disciplina, porque a todo instante, a maioria das coisas que são de fato produtivas, boas para você na sua vida, elas exigem que você entre numa zona de desconforto. E para que você consiga permanecer nessa zona de desconforto, você precisa desenvolver a disciplina. Para começar, né, antes de entrar aqui no meu lado direito, nesse conteúdo aqui que de fato vai ser sobre disciplina, eu preciso antes começar a falar um pouquinho com você sobre algumas palavras que são sinônimos, né? Para você entender, porque eu acredito, é um princípio meu isso, eu acredito que cada palavra tem o seu próprio significado. E por mais que exista vários sinônimos da palavra disciplina, eu quero que você entenda como cada uma dessas palavras funcionam para você começar a utilizar e ter mais consciência de cada uma. Eu coloquei aqui, ó, que essas palavras são, né, e ao mesmo tempo não são a mesma coisa. Cada palavra tem o seu significado, mas a disciplina é algo bem peculiar também. Primeiro, a gente entra aqui na motivação. A motivação, ela é um motivo interno ou motivo externo para executar uma ação. E aqui eu já entro com um conteúdo bem interessante que vai gerar um ótimo aprendizado para você. Quando eu falo de motivação, eu estou falando de dopamina. Quando é acionado um gatilho, ou seja, quando você pensa, imagina, ou até mesmo entra em uma determinada situação, o seu corpo começa a liberar dopamina. Logo aqui, ó, o desejo. O desejo, ele é uma motivação para você executar uma ação. Então, olha só o que acontece nesse sistema de recompensa. É acionado o gatilho, automaticamente gera um pico de dopamina, que te dá a energia suficiente, né? Eu vou usar a palavra motivação suficiente para executar uma determinada ação, que também gera um pico de dopamina. E esse pico de dopamina, ele vai variar de acordo com a ação. Por exemplo, ó, temos aqui uma rotina positiva e temos uma rotina negativa. Se você, por exemplo, pega aqui uma rotina positiva, uma dopamina saudável, comer uma fruta, sexo, conversar com seus amigos, um chocolate, isso gera um estímulo de dopamina do seu corpo que é positivo, é saudável, é normal. Mas existem as rotinas negativas e que elas geram uma dopamina artificial. E essa dopamina, ela não é boa para o seu corpo. Como, por exemplo, açúcar processado, pornografia, redes sociais, cocaína. Esses estímulos aqui, eles causam um pico de dopamina exagerado, um pico de dopamina artificial e que não é natural para o seu corpo. A tendência é que, com o tempo, você comece a ficar exigindo mais e mais esses picos exagerados. E é por isso que acontece o tal do vício, e você acaba dependente desse estímulo exagerado de dopamina. Mas aqui, ó, como esse estímulo aqui é natural, então você vive uma vida mais tranquila. Acontece que quando você vive em uma rotina saudável, ou seja, de ações, aqui ó, ações do seu sistema de recompensa com hábitos saudáveis, o que acontece é que quando você vê um hábito que é negativo, isso aqui parece ser super estimulante. Mas quando você está numa rotina negativa, quando você vê uma rotina positiva, parece extremamente entediante. E você não quer fazer essas coisas aqui. Isso aqui é muito mais agradável, né? É por isso que você cai nesse vício, mas isso aqui, ó, não é frutífero. Isso aqui não é nada positivo para a sua saúde. Tudo gera dopamina. Sem ela, não existiria absolutamente nada. Então, qualquer coisa leva a esse sistema de recompensa. Isso aqui pode acontecer ao decorrer de um ano ou mais e pode acontecer em milésimo de segundos. Às vezes, no simples ato de comer uma fruta, como eu acabei de colocar aqui, ó. O simples ato de comer uma fruta já gera dopamina. Da mesma maneira que você pode comer uma coisa com açúcar e sentir ali um pico de dopamina exagerado e que é negativo, você poderia sentir a mesma coisa comendo frutas. Só que isso aqui, ó, essa rotina negativa destrói a positiva. Isso só para você entender que quando esse gatilho é acionado, gera uma dopamina. Essa dopamina é suficiente para executar essa ação. Então, digamos que eu tenho uma motivação suficiente para ter a ação de ir lá na geladeira, pegar ali uma fruta, digamos, né, e comer. Ou então, como alguns fazem, né, sentar no computador, abrir ali o X-Vídeo e começar a brincadeira. Tenho o pico de dopamina necessário para começar essa ação. Dentro dessa ação, eu tenho a ação que me dá vários picos de dopamina. Na pornografia, você abre várias janelas com vídeos, cada um mais diferente do que o outro, com
estímulos diferentes e cada vídeo gera um pico de dopamina exagerado. E é por isso que é extremamente viciante. Ao contrário de você, por exemplo, começar a fazer exercício físico. Mas se você, por exemplo, já fez algum exercício físico, você sabe que a cada momento que você persiste no exercício, você vai se sentindo mais motivado. Muitas pessoas dizem, por exemplo, que para um hábito positivo, você não espera ter motivação para começar a ação. Você começa a ação e aí sim começa a ter motivação. Então, a motivação vem depois de você começar de fato a executar essa ação. E no final, você tem outro pico de dopamina, né? Temos aqui a setinha de novo, que é a recompensa. Esse pico aqui gera satisfação e essa satisfação faz com que na próxima vez que o gatilho seja acionado, seja muito mais fácil repetir esse ciclo aqui do sistema de recompensa. Eu estou explicando isso para que você entenda que quando eu falo de motivação, o meu sistema pode escolher um movimento interno ou movimento externo para começar de fato a liberar essa dopamina. Eu posso começar a pensar em coisas que vão me motivar. Eu posso escutar uma música que é externo. O lembrar, né, o que é um ato interno, é algo que é bem peculiar, porque existem vários livros, né, que, por exemplo, fala sobre isso, de você cultivar pensamentos bons, né, e lembrar de coisas importantes para começar a gerar mais dopamina e começar a executar ainda mais intensamente uma ação. Motivação não é a mesma coisa que disciplina, mas é muito importante que você entenda de fato o que é isso. E em seguida, a gente entra na força de vontade. A força de vontade é a habilidade de resistir ao desconforto para conseguir algo. Isso aqui também é muito valioso, porque muitas vezes, como eu te falei, você precisa entrar nessa zona de desconforto. E a força de vontade é o que faz você persistir lá dentro. É como se você entrasse no meio do caos e a habilidade de se manter lá consistente é exatamente a força de vontade, né? O próprio nome fala, né? Você ter força lá dentro e muita vontade. O autocontrole, por exemplo, já é a habilidade de manter o equilíbrio mesmo em situações difíceis. Imagina que você está no meio de uma estrada dirigindo um carro. Você está com as mãos no volante, no controle, e aparece várias coisas que vão tentar te tirar daquele caminho. Alguém vai passar e vai barroar em você, vai passar alguma vaca no meio do caminho querendo que você atropele ela, sei lá. Então, a habilidade de manter o controle na trajetória, mesmo em situações difíceis, isso é o autocontrole. E a consistência, que é a capacidade de manter um comportamento ao longo do tempo. Muitas pessoas acabam que desistem no meio do caminho, né? Mesmo que elas tenham muita motivação, ter um motivo para ter uma ação, mesmo que elas tenham força de vontade e consigam se manter no meio do caos, elas têm controle para, mesmo diante ali de situações complicadas, elas conseguem retomar para o caminho de volta. Mas às vezes elas desistem no meio do caminho e não conseguem manter a consistência, né? Repetindo de novo e de novo e de novo até conseguir ali tal resultado. E só assim chegamos na disciplina, que é a capacidade de seguir regras para alcançar um determinado objetivo. E aí entra uma pergunta bem importante. Mas que regras são essas, né? E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre essas regras para construir e desenvolver a disciplina. A disciplina é uma qualidade refletida em tudo que você faz. Quando a pessoa é disciplinada, ela reflete a sua disciplina em tudo, porque é basicamente um músculo que você desenvolve e você tende a manter isso em várias pequenas ações. Isso transborda para quem você é. Então, alguns exemplos de qualidades, que no caso aqui são negativas, né? Que é sempre chegar atrasado. Então, você tem disciplina em chegar sempre atrasado. Isso faz parte de quem você é. Sempre deixar para depois. Sempre levantar da cama tarde. Ah, Léo, mas são hábitos, né? São alguns hábitos meus. Hábitos já é uma palavra que eu poderia colocar também lá junto com aquelas outras palavras, porque também, né? Não é a mesma coisa, mas é, né? É a mesma coisa que eu acabei de dizer. Mas isso, ó, é a sua identidade. Você acaba construindo quem você é a partir das suas ações, porque você tem disciplina de fato em tudo isso, você segue as suas próprias regras. É a construção de quem você é, o quem eu sou. Decora isso aqui, pega essa informação, porque isso aqui, ó, é muito valioso. Quem eu sou. Esse eu sou é a sua identidade. E essa é a primeira regra que a gente vai começar a trabalhar aqui para que você, de fato, desenvolva a sua disciplina. Regra número 1, construir a sua identidade. A primeira coisa que você precisa fazer é um overview detalhado de como você quer ser no futuro. Nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu enriquecimento e até mesmo nos seus hobbies. A pergunta é, quem eu quero ser? A partir desse momento que você desenvolve isso aqui, essa visão e consciência de
quem você quer ser, como você quer ser de fato no futuro, então você vai fazer a segunda coisa aqui, ó. Você vai construir um alter ego e começar a agir no presente, ó, no presente, no agora, com as atitudes de quem vai ser no futuro. Ou seja, a gente vai trabalhar o quem eu sou. Você desenha o quem quer ser e começa a agir como ele no agora. E esse no agora é quem eu sou. Você precisa deixar de ser quem é para ser quem deseja ser no futuro. Você nem foi e nem será, você já é. O nem foi, isso é coisa do passado. E nem será, é algo do futuro. E você já é alguém que trabalha no agora. Presta muita atenção. Olha só, existem pessoas que vivem principalmente agindo e comunicando e acreditam que são pessoas, só que com um ato de passado. Esse ato de passado seria o seguinte, ó. Alguém chega para você e faz determinadas perguntas, né? E você às vezes responde assim, ó. Eu parei de ver pornografia. Eu parei de procrastinar. Eu lia muito quando era pequeno. Isso, cara, são palavras de quem eu era. E esse cara aqui, ele não existe mais. Você tá flertando com o passado. Você precisa abandonar quem você foi. Porque esse cara aqui influenciou para quem você é agora, mas ele não vai influenciar em nada para quem você será no futuro. Então veja se você se enquadra nesse tipo de pessoa aqui. Tá sempre falando coisas pro passado. E aqui, ó, futuro. Quando eu tiver uma namorada ou uma esposa, aí sim eu vou parar com o vício em pornografia, em masturbação. Ah, quando eu comprar minha roupa, meu tênis, aí eu começo a fazer exercício físico. Depois eu compro para começar a ler aquele livro lá e tal, famoso, que vai me ajudar muito a me tornar mais rico, mais produtivo e aprender e me desenvolver mais. Você tá sempre agindo com base em quem eu serei no futuro. E esse cara, provavelmente você continuando com essas palavras, você não vai se tornar a pessoa que você deseja. Você só vai continuar sendo quem você é, porque essas atitudes não vão te mudar. As coisas começam a mudar a partir do momento que você começa a agir no presente. E isso, cara, depende principalmente da maneira que você comunica. E eu falo isso porque a primeira pessoa que você comunica é você mesmo. Quando você abre a boca e fala, a primeira pessoa que ouve é você mesmo. Então, sempre que você tiver numa situação, comece a agir com base na sua identidade, em quem você será, esse é o seu desejo, agindo no agora, como quem você é, que é exatamente os atos dessa pessoa do futuro, que ainda não existe, mas ela vai começar a existir. Então, enquanto antes você falava que, eu usava pornografia, você vai falar, eu não vejo pornografia, eu odeio isso, eu não consumo esse tipo de coisa. Não importa se no passado você fez, esse cara já morreu. Agora existe outra pessoa. Esse é o primeiro passo para ter disciplina. O eu sou. Eu treino todo dia. Eu sou um leitor. Eu como saudável. Eu sou fiel. Eu sou inteligente. Eu sou rico. Mas eu não sou isso ainda. Não se preocupa. Você precisa construir o seu alter ego e trabalhar no quem eu sou. Quando você trabalhar o seu alter ego, que você desenhou essa pessoa que você quer ser no futuro, você vai começar a agir como se fosse até de fato ser. Esse é o primeiro e mais importante dever de uma pessoa que quer ter disciplina. Você não vai ter o resultado que deseja agindo da maneira que você ainda é, porque você precisa deixar de ser para começar a ter aquilo que você está buscando. E isso nos leva a uma missão muito valiosa, tá? Que é a primeira missão que eu coloquei aqui e mais importante de todas, né? Que é mate quem você é agora e comece a viver com as atitudes de quem você deseja ser. Vão rir de você até admirar o seu resultado. Se não acredita, continue no mesmo lugar. Não adianta você querer prosseguir se você não acredita que você pode agora, no presente, agir como se fosse a pessoa que está no futuro. Se você não acredita que pode se tornar essa pessoa do futuro e começar a agir como ela é agora, então, cara, você pode continuar do jeito que tá e ter os mesmos resultados enquanto for quem você é, porque só vai mudar quando você mudar quem você é e ser alguém diferente. O momento certo é agora, porque não existe outro momento. Amanhã você vai falar a mesma coisa, depois a mesma coisa. O melhor momento, cara, é agora. Mata quem você é agora, esquece esse cara, enterra ele e vê, cara, escreve, faz todo o desenho e cria esse alter ego para você começar a agir como se fosse essa pessoa. Como eu te falei, ó, vão rir de você. Lá vai o fulano, o blogueirinho. Lá vai, querendo fazer exercício, entrar na academia, estando gordinho, o cara raquítico, né? Cara, quando você começar a ter resultado, eles vão admirar você. Então, se você superar isso aqui, eu sempre falo que qualquer tipo de humilhação
é um teste de Deus para ver se a gente realmente quer conseguir aquele resultado. Se a gente supera esse momento aqui, então isso aqui, ó, foi mais do que merecido. O resultado, ele é muito importante, mas ele só vem depois dessa superação. Se você odeia quem você é hoje, melhor ainda, porque aí você vai ter muito mais motivos para mudar todas as suas atitudes. Siga à risca as regras 2 e 3. Depois de entender essa regra número 1, que é a construção dessa nova identidade, trabalhar um novo alter ego, a partir de agora você vai começar a agir como se fosse até de fato ser. E as próximas 2 regras, elas vão de fato te ajudar em muito a implementar para que isso aconteça de maneira ainda mais eficiente. E você também não seja alguém babaca, idiota e medíocre. Porque de nada adianta você querer ser alguém diferente, mas que talvez não é de fato alguém muito bom. Alguém realmente próspero no meio de tantas pessoas por aí desse mundão, tá? Regra número 2, rotina e hábitos. A rotina é um bloco cheio de hábitos, e os hábitos são ações consolidadas no seu subconsciente. Isso aqui é muito valioso porque nós, como seres humanos, somos seres de hábitos. A gente precisa de uma rotina, porque são os nossos dias, a gente tende a repetir sempre os mesmos ciclos, né? A gente tende a dormir na mesma hora, a acordar na mesma hora, a comer na mesma hora. Então, rotina. Só que essa rotina, ela é repleta de hábitos. E esses hábitos são as ações que você vai começar a implementar na sua vida para mudar a sua rotina e ter de fato a vida que você está querendo, né? Que você está desejando ter a partir de quem você agora é. A partir daqui, eu preciso que você entenda o seguinte, ó. Temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Eu acabei de falar para você, ó, que os hábitos são ações consolidadas, ó, consolidadas no seu subconsciente. Subconsciente está aqui, ó. Primeira coisa, vamos entender o consciente. O consciente é quando racionalmente e com mais esforço você executa uma ação. Então, quando eu busco uma ação nova, por exemplo, essa ação ela vai exigir um pouco mais de processamento aí mental, vai ser um pouco mais difícil para você fazer. O subconsciente é depois de ter executado uma ação muitas vezes, ela se instala aqui e é mais facilmente executada. Então, aqui, ó, você repetir uma tarefa várias e várias vezes, ela vai ficando armazenada no seu subconsciente. Sub, né, que está abaixo do consciente, ó, abaixo do consciente, você começa a guardar aqui as informações e fica muito mais fácil de você executar, porque você repetiu, né? Através da repetição, vai ficando armazenado mais facilmente. E o aprimoramento é a partir do tempo. O primeiro objetivo é trazer daqui para cá. E aí temos o inconsciente também, que são todos os processos que não são acessados conscientemente e que funcionam no automático. Para ficar mais fácil para você, aqui, ó, uma atitude consciente é começar algo novo. Uma atitude do subconsciente é, por exemplo, escovar os dentes. Você nem pensa para escovar os dentes, né? Já fez isso aqui tantas vezes que você faz, né, facilmente. E aqui uma digestão, por exemplo, né? Você, por acaso, consegue controlar sua digestão? Não. Isso acontece inconsciente. Sua respiração, o bater do seu coração, às vezes até a piscada dos seus olhos. Você pode até tentar ficar com os olhos abertos aí um tempinho a mais do que o normal, mas essas piscadas, se você parar para focar nela, ela vai acontecer naturalmente, você praticamente nem percebe isso. E outra coisa aqui mais embaixo, ó, que é um detalhe importante, que alguns estudiosos, como Freud, por exemplo, mostram que aqui, ó, esse aqui, ó, é o inconsciente, tá? Habita muitas coisas mais profundas e até obscuras, tá? Esse aqui merece um vídeo depois, quem sabe. Comenta aí, quem sabe a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas são coisas, cara, que interferem na sua vida e você quase não tem controle nenhum. Existe todo um processo para poder trabalhar isso e talvez, cara, destravar sua vida financeira, sua vida amorosa, várias coisas que, se você entender e começar a agir sobre isso, você pode mudar completamente, quase como se fosse mágica na sua vida. Imagina um estalar de dedos e você começa a prosperar financeiramente. Eu já vi muitos casos assim também e é legal compreender. Mesmo que você não acredite, compreender isso é muito valioso. E aí a gente passa aqui, ó, para a construção de um hábito. Um hábito, você primeiro começa algo novo, né? Por exemplo, aqui, ó, começar algo novo até que isso funcione no automático, ou seja, você repetiu tanto aqui, ó, começou a ficar mais fácil, mais fácil, mais fácil, bam, entrou no seu subconsciente e você repetiu tanto ali, ó, de maneira mais automática que começou a fazer parte da sua identidade. E a gente acabou de falar sobre identidade, tá? Para se tornar quem você deseja ser, você precisa entender isso aqui e começar de fato
fazer algo novo, repetir até que isso fique mais automático e depois faz parte da sua identidade. Por exemplo, a maneira que você caminha hoje revela muito sobre quem você é. Muitas pessoas, alguns psicólogos, por exemplo, conseguem saber que uma mulher ou um homem estão traindo pelo simples andar, pelo caminhar, pela maneira de sentar, porque eles são bem estudiosos sobre isso. Então eles acabam que aprendendo sobre como a fisiologia humana, né, os movimentos que você faz, revelam muito sobre traços do seu caráter, das suas ações e até mesmo os traumas de infância que você tem. Então, às vezes, pelo seu andado inconsciente, que você não tem controle nenhum, né, o jeito, sua requebrada, o jeito que você mexe os braços, o tamanho da passada, tudo isso faz parte daqui, ó. Até que você talvez conscientemente tente mudar o seu caminhar. Só que você vai perceber que você não consegue manter esse caminhar fake durante muito tempo, né? Você acaba mudando para o seu caminhar normal, padrão, né? Que fica inconsciente, que é de fato quem você é. Para se tornar quem você deseja ser, primeiro, construir uma rotina com os hábitos da identidade que você quer construir. Eu botei aqui do lado, ó, por exemplo, ó, temos aqui a rotina, ó, por exemplo, e vários hábitos. Esses hábitos precisam fazer parte da identidade que você quer construir. Porque se temos uma rotina e essa rotina está cheia de hábitos, para você ser quem você está buscando ser de fato e ter disciplina, você precisa implementar hábitos que fazem sentido para aquela identidade. Porque aí você não está fazendo um trabalho incisivo, né, cirúrgico. Para ser aquela pessoa, eu preciso começar executando isso aqui. Aí depois você acrescenta outra coisa, depois outra coisa. É aí que entra o passo 2. Sempre adicionar um novo hábito depois de consolidar o anterior. E aí eu botei aqui, ó, por que isso é importante para ter disciplina? Porque dessa maneira você começa a agir inconscientemente da maneira que você quer que seja a certa. Ah, eu quero ser alguém que lê todos os dias. Sem querer, eu peguei o livro. Nossa, de repente eu peguei o livro aqui e nem percebi, porque foi inconsciente. Eu me tornei de fato um leitor, alguém que lê todos os dias, porque eu repeti tanto aquilo, primeiro passando pela etapa de desconforto, onde era algo novo, depois entrando na parte de começar a melhorar mais e mais e mais, até o ponto que eu tô lendo e, nossa, eu li aqui e nem percebi, nem senti que eu comecei a ler, né? Porque ficou na sua identidade. Assim, nem querendo, você vai errar. Isso aqui acontece, por exemplo, de manhã quando eu acordo, né? Eu acordo, eu acendo a luz do banheiro e de repente eu já tô com a escova escovando os dentes. E às vezes eu escovei e fico me perguntando, nossa, eu escovei o dente ou não? Né? Eu não sinto nem o gosto da pasta na minha boca. Acontece muito rápido, porque eu já estou acostumado, mesmo com sono ao levantar da cama, eu levanto cedo, né, às 5 horas da manhã, já construí esse hábito há muito tempo, eu acabo que fazendo sem querer, né? Mas aqui, ó, eu entro na minha rotina e a minha rotina, ela é repleta de hábitos. Eu botei aqui algumas coisas, né, que são interessantes, talvez você queira fazer também, mas a minha rotina, eu vou começar a implementar, por exemplo, eu recomendo que no máximo 3 hábitos e depende do que você está fazendo, tá? Porque tem hábitos que vão ser sim mais difíceis. Se você está querendo remover um vício da sua vida, pior ainda, você talvez bote um hábito para substituir o vício e trabalhe fortemente nisso ao decorrer de 3 meses, né, de 12 semanas. Botei aqui, ó, digamos que na minha rotina eu vou implementar o novo hábito, né, o primeiro, de escrever. Eu botei aqui o porquê, porque é muito importante você saber por que você está querendo implementar aquele hábito. Ah, eu quero implementar porque eu quero ser igual ao fulano. Então você bota aqui, ó, eu quero ser igual ao fulano. Botei aqui, ó, escrever. Por quê? Para fazer roteiros melhores. Parte do meu trabalho requer escrever roteiros, então eu preciso desenvolver muito a minha escrita. Hábito 2, leitura, para aprender a escrever melhor, porque quando a gente lê mais, a gente tende a ter uma melhor escrita também. Hábito 3, levantar às 5 horas da manhã, porque o dia flui certinho e eu tenho um senso de produtividade. Isso aqui é uma coisa real, tá? Eu acordo às 5 horas da manhã e quando eu levanto, tipo, às 6 horas, por exemplo, eu percebo que já cria uma certa resistência e as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Então, eu já prefiro sempre esse hábito aqui, pra mim, é uma lei imutável. Eu sempre acordo às 5 horas da manhã. Às vezes eu levanto até mais cedo sem querer. Fiz isso, eu esqueço todo o resto, cara. Vou implementar esses 3 hábitos no máximo, né? E começar a, de fato, mudar a minha vida aos poucos para me tornar aquela pessoa que eu já criei no meu alter ego. Começa tudo aqui. Outros hábitos interessantes que você pode aplicar é, por exemplo, a meditação para treinar a consciência e melhorar a atenção, né, o seu foco. Se tem problema de foco, meditação é um ótimo exercício para treinar o seu foco. Musculação, botar o shape, me sentir mais confiante.
lista de tarefas para ser mais produtivo ao longo do dia, ligar para a mãe, né? Honrar os pais, honrar o pai e a sua mãe ajuda a enriquecer. Isso é um princípio que tem na Bíblia e, cara, muitas pessoas de desenvolvimento pessoal vão falar um pouco sobre isso, né? Algo, acho que acredito que muitos publicamente, né, em conteúdos na internet, não falam isso porque parece algo, né, meio assim, nada a ver, mas em treinamentos mais profundos, você vai descobrir, cara, que fazer isso te ajuda a ganhar mais dinheiro, a prosperar ainda mais. Porque ganhar dinheiro, enriquecer e dar certo na vida já é uma maneira de honrar o seu pai e a sua mãe. E dizer para eles, mãe, pai, eu dei certo, né? Eu consegui. E agradecer. Sempre lembrar das coisas que já foram conquistadas, por menor que seja. Porque o senso de gratidão é algo que te livra de muitos problemas. Eu botei aqui isso aqui, ó, como exemplo, para que você novamente lembre que você precisa trabalhar a sua rotina e os seus hábitos para começar a, de fato, desenvolver a sua disciplina, tá? Tudo isso aqui, ó, reforça a sua disciplina. Do mesmo jeito que, por exemplo, se eu jogo de bola, né, jogo futebol, isso me ajuda a conseguir também correr uma maratona. Fazer esses pequenos hábitos aqui, ó, eles trabalham o meu senso de disciplina, tá? Da mesma maneira. Assim, nem querendo, você vai errar, mas você precisa adquirir mais uma habilidade. Não só mais uma, né? Existem outras bem importantes, mas essa aqui, cara, é uma principalmente para os homens de plantão. Regra número 3, a austeridade. O que significa austeridade? Eu botei aqui, né, um printzinho aqui do Google para você ver o significado. Austeridade significa algo que é austero, severo, grosseiro. Austeridade é uma severidade de costumes, de vida, também pode ser uma espécie de penitência, rigor e disciplina. O que é ser uma pessoa austera? Que é muito rigoroso nos seus princípios. E aí, eu coloquei aqui abaixo alguns princípios que você deveria seguir. Esses princípios são coisas muito valiosas e que fazem parte da sua identidade. O eu sou depende muito das coisas que você construiu disciplina consistentemente. Você é motivado a seguir esses princípios. Você tem consistência naquilo que verdadeiramente é quem você é. Então, trabalhar honestamente todos os dias para prover para a sua família. Isso é um princípio muito importante. Tem gente que não segue esse princípio e isso faz parte de quem você é. Ah, se uma pessoa trabalha desonestamente com coisas erradas, né? Cassino, com venda de conteúdo adulto, droga, né? Cara, tem muita coisa errada por aí, né? Se você trabalha com coisa desonesta, se as pessoas sabem, elas não confiam em você. Então você perde credibilidade em quem você é. No eu sou. Não trair jamais quem eu sou. Se você construir a sua identidade e sabe as coisas que você tem como princípio e quer fazer, você não deve jamais trair quem você é. Cara, se eu sou alguém que, eu faço exercício todo dia. Cara, eu não posso trair eu mesmo e falar pra ele, hoje eu não vou treinar. Não, hoje eu vou sim, porque é parte de quem eu sou. Eu treino todo dia. Então, a minha alegria é seguir os princípios. Eu estou falando nesse caso aqui, mas você constrói o que você quiser. Estou te dando alguns exemplos que são bons e que eu, cara, sinceramente, eu sigo todos esses aqui porque eu acredito ser o certo. E o certo, às vezes, dói, mas é o que tem que ser feito. Aprender algo novo todos os dias é um princípio meu também e que eu gosto muito. Afinal, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. E é exatamente por isso que eu criei esse canal. Buscar sempre ser o mais forte possível para proteger a sua família. Não aceitar menos do que aquilo que você merece. Não mentir. Sempre a verdade, doa o que doer, e cuidar de si mesmo em primeiro lugar, porque um doente não cuida de outro. Isso é muito valioso, principalmente para homens. Todo homem deve ser austero. A própria energia masculina é rígida, grosseira e disciplinada. Não ser disciplinado e estar desconfortável com isso, se você se sente desconfortável por não ter disciplina, isso só mostra que você sente a dor de se sentir menos homem. Mulheres não se sentem plenas sendo austeras, elas relaxam na presença do masculino. A mulher, ela funciona de um jeito diferente do homem. Isso é quase que óbvio para você. É por isso que muitas vezes você fala, você que é homem, que não entende as mulheres. E as mulheres falam que não entende os homens. Cada um opera de uma maneira diferente. Cabe a você, homem, estudar e entender como a mulher funciona
para poder agir melhor com ela, e cabe à mulher entender como o homem funciona, para agir com ele da melhor maneira possível também. Na vida, o homem e a mulher estão dentro de um carro e o homem está no volante, segurando ali aquele controle, como eu acabei de falar, né? E ele precisa ter o autocontrole e levar a família na direção certa. A mulher está ali ao lado, do banco ao lado. Se o homem precisa de alguma coisa que está no porta-luvas, a mulher pode pegar para ele e ajudá-lo. Se acontece algum problema do banco de trás, com o pivete, com o moleque que você tem, ela vai lá e resolve o problema com ele. Se você em algum momento estiver muito cansado de dirigir, você pode falar para ela e ela pode tomar o volante por alguns instantes enquanto você descansa e volta com tudo para a estrada. Se algum dos dois sai do seu posto que originalmente foram feitos para eles, acaba que acontece um certo conflito. Você sente um certo desconforto e você não entende o porquê. Isso foi o que eu aprendi e que é muito valioso e principalmente, cara, me ajudou a ser um homem melhor. Se você quer ser um homem melhor, seja austero. Aprenda a ser um pouco mais severo e grosseiro e ser rigoroso com os seus princípios. Principalmente isso aqui, ó, no eu sou. Quem você quer ser? Seja extremamente rigoroso com quem você quer ser. Não vacile e siga direitinho à risca, mesmo que doa, para ser quem você quer ser, porque os frutos, os resultados disso são muito bons. Eu preparei outro vídeo aqui no canal, que é exatamente esse vídeo aqui sobre o modo caverna. Ele com certeza vai te ajudar depois desse vídeo, porque lá eu vou explorar muito mais sobre como você pode implementar o modo caverna para ter o resultado de 1 ano em 12 semanas, tá? Isso aqui vai ser muito valioso para você começar a construir disciplina também. É uma maneira de você começar um ciclo de maneira estratégica e mais assertiva e começar a ser alguém disciplinado, tá? Muito obrigado se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e não esquece de dar o like e, cara, muito importante, comenta aí embaixo, comenta o que você achou desse conteúdo, hype o nosso conteúdo para alcançar mais pessoas. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.